Olá, meus irmãos, tudo bem? Que bom podermos celebrar ao nosso Deus. E hoje é domingo, o dia do Senhor, é o dia de estarmos juntos, reunidos para glorificar o nome do nosso Senhor. Especialmente hoje, estamos celebrando o Natal. O Natal foi ontem, né, dia 25, mas hoje teremos nosso culto de Natal, estaremos celebrando ao Senhor pelo nascimento de Jesus. O texto que vamos meditar hoje está lá em Êxodo, capítulo 25, do versículo 8 até o versículo 22. Então, Êxodo 25, do 8 até o 22. Leia aí na sua casa. Eu quero fazer uma breve meditação em apenas um aspecto que aparece aqui. Versículo 8 fala assim: Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E lá no versículo 22, o último versículo desse trecho, quando ele fala sobre o propiciatório: Ali virei a ti, e em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. O texto fala sobre as ordens de Deus para a construção do santuário, o tabernáculo. Depois fala sobre a arca e sobre o propiciatório, que estariam no centro deste tabernáculo. Tem algo bastante interessante que eu quero chamar a sua atenção, e eu vou me deter nesse aspecto aqui no texto de hoje. Deus dá ordem para que eles façam um santuário, um tabernáculo. A palavra traduzida aqui como santuário, mikdash, também pode significar tanto santuário, tabernáculo, templo ou ainda um palácio real. E a gente deve entender, então, isso aqui de uma forma até mais plena e mais abrangente, não só como um lugar de culto, um santuário, um tabernáculo, mas também como um santuário real, onde o rei se assenta para governar e para ser adorado. É essa a ideia do texto. Então, observe que a ordem de Deus aqui de construir esse santuário tem o propósito para que eu habite no meio deles. Está no versículo 8 e no versículo 22, para que ali eu venha e fale contigo, estarei ali e falarei contigo. A gente pode olhar isso ao longo da história, a primeira construção do tabernáculo, depois de forma um pouco mais gloriosa, maior, o templo com o Salomão, e ainda de forma plena quando vemos em Cristo. Ele diz que ele, o seu corpo, é o templo que vai ser destruído e 3 dias reconstruído. Quando a gente chega em Apocalipse, diz que não há mais o santuário ali, porque o Cordeiro é o santuário diante daqueles homens que estão nos céus. Então veja que Cristo é aquele, de fato, o santuário vivo de Deus. Isso também é confirmado quando nós lemos João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavrinha ali, habitou, tem o significado de tabernaculou. O verbo se fez carne e estabeleceu o seu tabernáculo e fez o seu tabernáculo entre nós, entre os homens. Ele é o lugar de adoração, Cristo Jesus. Ele é o centro do reino de Deus, Cristo Jesus. Ele é a presença de Deus no nosso meio. Ele veio habitar conosco. Perceba então que habitar não é simplesmente vir e ir. Não é passar, não é algo passageiro. Habitar fala de permanecer. Deus está no nosso meio. Ele é o Deus Emanuel. Ele veio a este mundo e ele permanece aqui através do seu Santo Espírito. Hoje celebramos o Natal, nos alegramos e o Natal deve nos lembrar: Deus está conosco, Deus está presente. O Emanuel nasceu no nosso meio. Ele veio habitar no meio de nós, tabernacular conosco. Celebre ao Senhor, adore ao Senhor, tenha uma vida de louvor, de gratidão e exalte o nome de Cristo, aquele que, sendo Deus, se fez homem. Saiu da sua morada celestial e veio habitar entre nós. Foi assunto ao céu após a sua ressurreição, mas enviou o seu Espírito que habita em nós. E um dia voltará para, juntos com ele, reinarmos por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Celebre o Natal. Festeje, alegre-se no seu coração. Cristo nasceu e ele veio habitar no nosso meio. Amém.